Salve! Meu nome é Marcelo Gugu. Então, eu cresci num ambiente muito musical. Meu pai é guitarrista, autodidata, então desde moleque ele tocava. E minha mãe sempre gostou muito de MPB. Né? Desde criança eu me vi rodeado num ambiente onde a música era algo muito presente. Meu pai até tinha um ritual da hora assim. Até hoje se repete assim, que a gente almoça e janta menos, porque cada um tá num corre, mas ele pegava um disco, colocava um disco e a gente escutava na hora do almoço, na hora da janta. Então a gente tava jantando, trocando uma ideia e tal, e aí tava rolando, sei lá, Pink Floyd, tava rolando Frank Zappa. Meu pai é do rock clássico, né? Então ele sempre gostou muito dessa parada de rock and roll, assim, toca desde criança, 14, 15 anos. E minha mãe gostava muito de MPB, então Cazuza, e meio que minha formação musical oscilou entre isso. Era Carlos Santana um dia e no outro dia, sei lá, era Toquinho e Vinícius, né? Então, fui sempre, minha relação com música sempre foi pautada nisso. Quando eu comecei a sair muito cedo, eu comecei a sair com 12, 11, 12, 13 anos, eu já tava tipo, dando os primeiros rolês na rua, assim, conhecendo a molecada do bairro e tal. Sempre morei em Ipiranga, né? Morei uma época lá em Ricardo Jafé, depois eu me mudei para Ipiranga. Fui para Bosque da Saúde, voltei para Ipiranga. E nessas idas e vindas assim eu fui ouvindo bastante coisa. Então na época que eu conheci o rap eu tava numa fase muito rock and roll, assim, Marilyn Manson, Sepultura. E eu pirava nesse bagulho, assim, tipo, de verdade, assim, ó, eu sou muito fã do Marilyn Manson. E pô, era Sepultura, era Marilyn Manson, deixa eu ver aqui mais que eu ouvia pra caramba. Basicamente era tipo os dois, assim, o top 10 eu tinha dois, tá ligado? E aí eu lembro uma vez voltando numa casa da minha tia, assim, que ela mora lá pro Palmas do Tremembé, mora na zona norte, assim, eu voltando, aí meu pai passando as rádios, assim, eu ouvi um mano na porta do bar, do Racionais, assim, ó. E aquilo foi tipo um soco, assim, ó. Plau! Porque eu nunca tinha escutado aquilo, era algo muito distante, e aí quando eu escutei a letra do Brown, né, tipo, olha aquele mano na porta do bar, jogando um bilhar descontraído e pá. Na hora eu vi meu tio. Meu tio era botequeiro, tipo, de primeira, assim, ó, de verdade, assim, ó, dos caras que dormem, que acorda e abre o bar e que dorme porque o bar feito sabe. E aí eu vi meu tio Kiko assim na letra e eu vivia nos botecos com ele ali em Ipiranga, eu falei, mano, esse bagulho é muito próximo de algo que eu vivo, né, de algo que eu vejo, de algo que é uma realidade minha. E eu nunca tinha escutado nada próximo, assim. Tinha o Sepultura, tipo, sei lá, Maloca, Bocada Fumanga, bem louco, tinha o Marilyn Manson lá, Beautiful People, mas aquele bagulho foi tipo um soco no peito, assim, eu fiquei tipo, a forma que o Brau falava, o discurso, a imposição, tipo, o que é isso? E passou assim, eu não tinha acesso, não tinha nem ideia do que era, meu pai mudou a rádio, também não falou nada. E aí eu comecei a andar de skate, molecão assim, 14 anos eu comecei a andar de skate. Aí, a galera do skate é 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas diferentes, e gente pra caramba que você acaba conhecendo nos rolês, então vai pra pista tal, conhece gente, vai pra pista tal, conhece gente. E aí eu cheguei no hardcore. Do hardcore, sei lá, Sex Pistols, né? Conheci uma pá de bagulho assim, tipo, sei lá, foi de Sex Pistols a Guns N' Roses, tá ligado? Foi tipo tudo assim, e numa dessas entrou tipo Planet Hemp. Aí eu tipo, mano, é próximo daquilo que eu já ouvi na rádio, mas tem um discurso semelhante, mas é uma pegada mais hardcore e tal. Vinha muita coisa de Los Angeles, e Los Angeles tinha uma parada mais assim, tipo Sublime, e aí o Rancid já tinha o Transplant já tinha uma parada com rock e rap, mas nada nacional. E aí o Planet Hemp, do Planet Hemp foi Gabriel Pensador, e aí eu descobri a 105, aí RCP, Armando Martins, Natanael, aí mano, que som é da Cascatas, aí fui descobrindo, e aí fomos descolando fitinha, né, na época era fitinha, a gente trocava fita cassete, então era o primo do cara que era amigo do irmão do cara que tava na gringa, trazia uma fita. Agora era tão um telefone sem fio que a fita lá tinha 1 hora, chegava aqui tendo 20 minutos, ia se perder nas paradas. E aí a gente começou a descobrir, só que sem internet, sem informação, não tinha nem ideia do que estava tocando, tipo, tinha o TEM na fita, mas a gente não sabia que era o TEM. Então eu botava no Walkman e ia, né, pro rolê ouvindo. Eu comecei muito, né, a minha geração, Flow MC, começou comigo, Andrei,
do Som Sujo, o Radi, Francisco, que é um cara que nem faz mais rap hoje, mas começou comigo, a gente começou como fã. Né? A gente gostava muito do rap, gostava muito de ver os b-boys, começou a colar nos rolês, via os DJs, pirava, queria fazer um grafite, começava a arriscar umas tags, todo mundo tinha que ter uma assinatura em forma meio que de picho, meio que de tag. Mas a gente não tinha ideia que era uma cultura, que fazia parte da cultura hip hop. A gente sabia que era o rap, que aqueles eram os elementos do rap, mas consciência política, cultural, a gente não tinha nem ideia. A gente era fã da música, muito fã, tipo, andava o Brasil inteiro, tipo, São Paulo inteiro, a pé, pra poder chegar nos rolês, mas não tinha noção do que era fazer parte desse bagulho. Quando a gente começou a colar nos rolês, a gente começou a colar com o pessoal mais velho, e aí a gente começou a descobrir todo o ambiente da cultura hip hop. E aí a gente começou a se adaptar às coisas. Tentei dançar, tentei ser grafiteiro, mas pra nenhum dos dois o negócio cantou, e aí, me adaptei na escrita, assim. Hoje eu peço pro Diamante me dar umas aulas de DJ aí de vez em quando, me ensinar umas paradas, mas foi na escrita que eu me adaptei, né? E a partir daí foi história, né? Comecei a ter meus primeiros grupos, minhas primeiras manifestações freestyle, batalha, né? Comecei a galgar uma caminhada dentro da cultura hip hop, mas não tinha a pretensão de ter uma carreira ou de tipo, nossa, fizemos um trampão que vai estourar, não, a gente fazia porque a gente gostava, tipo, vai tocar em algum lugar, não sei, as pessoas vão ouvir, não sei. A gente gravava, tipo, sei lá, o meu primeiro grupo que foi o Último Vagão, que foi eu, o Júlio e o Andrei, a gente montou o computador no banheiro do Andrei, porque a gente achava que a acústica ia ser melhor. A placa era um 486, não tinha placa, nunca ia ser melhor. E a gente gravava com o microfone de PC de lado, assim, ó, pra não ficar no... E aí, mano, bababá, e rimava, e aí mandava pra... Isso quando a gente chegou na internet, né? Porque até chegar na internet foi um parto, né? A gente pegava Sesc Ipiranga, dava o RG pra ficar uma hora no computador lá. Ruim também. Tipo, essa foi a caminhada, assim, a gente anota... Eu tenho até hoje um caderno que a gente anotava o nome das coisas que a gente via, né? Pegava um disco, sei lá, do Mos Def, aí anotava o nome de todo mundo que aparecia, tipo Mos Def, Talib Kweli, o nome do produtor, o nome do produtor executivo, do fotógrafo, porque a gente queria saber o nome de todo mundo, quem que fez essa parada acontecer. Sim. Aí quando a internet chegou, a gente começou a pesquisar, tal, foi se aprofundando. Mas eu comecei muito assim, né? A gente era fã, muito fã, e foi algo natural, né? A gente um dia se viu querendo fazer parte da cultura hip hop. A gente se descobriu dentro do rap, né? Eu digo a gente, eu, Flow, sim, Andrei, teve vários outros caras que estavam junto, mas não foi algo forçado, tipo, nossa, ouvi isso, quero fazer rap. Não, legal, da hora, bacana, tal, aí começamos a ver um bagulho de freestyle, tipo, que louco, e aí quando a gente se viu, a gente tava todo mundo 3 horas da manhã na casa do Andrei, lá rabiscando umas rimas pra tentar gravar alguma coisa num beat gringo aí que a gente achou no Soul Seek. Na época era o Napster, né? Tipo, a gente tá ficando velho. Tô batendo 2.8, cara. Tô foda.